E agora fala um pouquinho da Venezuela, né, sobre a situação da Venezuela, como que fica, do presidente de lá, o Maduro, o que que você pode dizer sobre isso? Eu vejo muita confusão para o próximo ano. É, é como é como se tivesse algum tipo de disputa, alguma coisa nesse sentido, do qual não haverá nenhum tipo de mudança. Ou seja, existe todo um processo, eu não consigo identificar a razão por isso. Eu não vejo como briga, eu vejo como um movimento que possa ocorrer, mas que, diante de toda a autoridade que ele mesmo, né, se autodeclara ali também, isso fará com que o que ele deseja possa, sim, ser mantido sob o controle. Ele criará cada vez mais resistência diante de qualquer situação que possa trazer algum tipo de paz ou de harmonia dentro do próprio país. Não vejo nenhuma situação que possa dizer assim. Diziam que o Brasil se tornaria uma Venezuela, a Argentina está se tornando pior que ela, mas ela ainda assim viverá problemas de crise e assim tem ali uma situação que pode ocorrer contra Nicolás de algum tipo de intervenção externa dentro do país. Então, a gente só fica, como brasileiro, eu só peço, né, que não seja conosco, tá? Essa situação. Bom, olha, percebe aqui que vem um lírio, tá? O lírio é uma energia masculina, uma energia forte, uma energia que poderia trazer também felicidade, mas também traz arrasta para cima, tá? De alguma forma. Então a gente precisa entender que dentro desse governo vai ter gente que vai declinar, né? Vai de arrasta para cima ainda. Então tem muito conflito interno politicamente falando e economicamente, e ele vai causar ainda alguns problemas externos também. Talvez por isso venham os embargos ou alguma situação de intervenção ali também. Tá bom. Ô Fábio, e sobre aqui o Brasil, né, questão de tsunami ou aquelas pessoas que moram perto de praia, tem que ter alguma preocupação com isso? Você vê alguma coisa nesse aspecto? De jeito nenhum. Não existe Não. nenhum tipo de probabilidade em relação a isso. Eu sei que existe pessoas que falam que o Rio de Janeiro vai acontecer não sei o quê, onde tem. Existe sim, óbvio, vamos ter um fenômeno que talvez isso realmente venha a ser divulgado no sentido de que algumas marés bem mais altas, mas não necessariamente um fato de um tsunami. Ainda que ocorra algum tipo de fenômeno distante, distante o suficiente para não intervir nesse aspecto aqui no Brasil. O que existe em alguns lados muito recuo e outros alguns avanços aí da própria água, né? Olha, você vai ver aqui um galo que está, né? Olha aqui, ó. Então assim, nós vamos ter alguns alertas, né? Tanto dessa questão do recuo quanto de avanço, mas nada de tsunami não, tá? Então o galo vai poder cantar, todo mundo vai poder ter aí as questões de viver a sua vida sem ter que ter o medo de algum tipo de situação de invasão de águas aí, isso não vai ter não, tá? Tá aqui bem claro através desse galo aqui, trazendo essa questão positiva. Tá bom, menos mal, né? Algo a menos que as pessoas têm que se preocupar, então.
Tá bom. O problema, André, eu gostaria de colocar isso em relação a mim, né? Não que eu bloqueie, particularmente eu não gosto de falar sobre tragédias, sabe? Então, assim, Sim. ainda que eu possa ver alguma coisa negativa, quando eu tiver que ver acontecer, de eu ver, e seja realmente uma coisa nesse sentido de arrasta para cima, isso aí eu não divulgo, não falo. Tá? Com relação às outras questões, nas quais, de alguma forma, nós, falando aqui em política, nós, como povo, nós podemos intervir em muitas coisas. Né? Então, que nem essa jornada 6x1, que o povo ali foi lá e, né, acelerou a situação. Se vai dar certo, tomara, né, porque o povo precisa, né, disso, mas é algo que eu não trabalho dentro da negatividade. Ah, mas você não vai falar se se aparecer aí a morte de Bolsonaro. Eu vou falar com outras palavras, mas eu não vou falar dessa forma, entende? Porque eu não gosto realmente do sensacionalismo de crescer diante de tragédia. Eu É. procuro trabalhar diante daquilo que eu possa direcionar ou trazer à luz os fatos que vão acontecendo ali à medida do tempo. Tem coisas que vão acontecer logo no início, em se tratando disso, tudo que a gente já falou aqui, podem acontecer algumas coisas já nesse primeiro trimestre do ano de 2025. Já outros realmente vão estar mais para o final. Nós vamos ter uma movimentação no Brasil muito grande em 2025, onde muitas pessoas mudarão de lado. E isso pode ser positivo para todo mundo. Esse mudar de lado que você fala é esquerda, direita ou não tem nada a ver com isso? Não, literalmente, nesse sentido mesmo. Né? É. Essas mudanças de lado, não que assim, vão sair da direita e vão para a esquerda. Não. Né? Mas o que vai acontecer é que quem é de direita ali dentro do parlamento, quem, né, precisa votar esse tipo de situação, isso vai ter um tipo de mudança onde vão começar a votar de forma mais positiva para o governo. Então, isso vai trazer alguns benefícios, né? Que é algo que, quando você estava perguntando do Lula, estava vindo ali um bolo ali de negócio de economia, e eu já antecipo, porque assim, vamos ter um crescimento na faixa de 2,5 a 3, independente do que possa dizer. Vamos ter ainda inflação? Infelizmente, vamos ter inflação ainda, mas haverá ainda crescimento. Então, essas questões do crescimento vai fazer com que algumas movimentações daquilo que o próprio governo busca de acertar, você vai ver que muitas pessoas, não aqueles radicais, mas muitas pessoas da direita vão começar a estar votando, né, nas questões favoráveis ao governo, que vão ser propostas que estão relacionadas com a melhoria do povo, o crescimento, o aumento de emprego, coisas desse tipo, que virá com relação a fábricas que estarão sendo realmente inauguradas a partir aí de 2025, trazendo maior fluxo de emprego. Talvez não assim no bairro que a gente mora, né? Existe essa dificuldade ainda para quem esteja nos extremos, mas a nível de dados, né, isso vai trazer um significado muito forte para o Brasil em 2025. Tá. Outra coisa, Fábio, algum outro país uma coisa nesse sentido? Bom, numericamente, eu não sei lhe apontar quantos estão. Né? No entanto, eu vejo em 6 direções caminhando ataques ou situações que se levantam ainda por meio daquilo que já existe, seja através de Israel ou essa guerra que existe da Rússia, se eu não me engano, ali. Mas assim, isso sim vai ter a intervenção. Eu já havia falado em 2021, no programa da Sibeli Atala,
que haveria essa guerra que né, aconteceria, que o meu maior medo seria a intromissão de povos que teriam os olhinhos puxados. E a gente vê ocorrendo isso, né, da Coreia do Norte, se não me engano, avançando, né, contra o outro território ali, somando. Então, isso sim tem possibilidade de algum outro país sofrer consequências por meio das já estão aí. Então, precisamos orar um pouco mais para que isso não venha resvalar, né? Como há possibilidade ali realmente em alguns países da Europa. A gente precisa muito dessa vigilância, tá? Aqui, ó, a gente tem como se fosse um cisnezinho aqui, tá? Que mostra algo que é como se, mesmo diante da guerra, pudesse haver comemoração. Tá? Existe uma chance de alguma coisa mudar, mas a gente vê essa como uma serpente, alguma coisa que surge no meio disso, tirando a paz de alguns outros países, que está representado aqui por esse cisne. Então, temos que ter cautela, porque vão ter ainda países sofrendo consequências em relação a isso. Tá. E será que o Brasil deve se preocupar com essa questão ou isso é descartado no Brasil? Olha, eu não sinto nenhum tipo de energia que possa trazer consequências negativas para isso. Repito, é um ano de conflitos, conflitos esses que poderão se expandir, como acabei de falar ali. Mas em relação ao Brasil, não, tá? É algo que nós não vamos estar aí envolvidos nessa situação. Acredito que nós consigamos sair desses envolvimentos, tá? Aqui o que a gente percebe é como se fosse, olha aqui, um tucano, né? E que é um símbolo nacional, inclusive, essa ave. Então, assim, a gente precisa entender que, cuidando do que é nosso, nós sabemos que nada pode nos atingir. Nós podemos estar no sentido da solidariedade, mas não de estarmos engajados num processo de guerra. Isso não, pelo menos em 2025.